Oi, gente! Hoje nós vamos falar de algo que parece que está um pouco distante do tipo de arte que a gente trabalha juntos, mas não está, não. Hoje nós vamos falar de poesia, vamos falar de literatura de cordel. Há vários tipos de expressões artísticas, certo? E elas podem ser usando variadas linguagens, tanto na música, no teatro, na dança, como nós já aprendemos. Hoje nós vamos falar de literatura. E por que será que nós vamos falar desse tipo de literatura dentro de arte? Porque a literatura de cordel, ela está muito aliada a um tipo específico de técnica dentro da arte, que é a xilogravura. Vocês vão aprender um pouco mais sobre ela. No finalzinho tem um desafio para vocês. Vamos prestar atenção agora na história do cordel e como é que funciona essa relação da arte visual com a literatura nela. Bom, antes da gente falar mais um pouco sobre o cordel, vamos aprender um pouco também sobre as técnicas de gravura, porque eu acho interessante vocês aprenderem algumas para reconhecer essa relação de gravura e mais o cordel. Bom, a gravura ela é um tipo de arte que pode ser reproduzida mais de uma vez. Como assim? As ilustrações, os desenhos que a gente faz numa folha, ela é chamada de uma obra original, porque só existe aquela, você só fez ela uma vez. Se quiser uma cópia, eu posso fazer uma xerox, por exemplo, eu posso imprimir ela, só que ela não vai ser a original, tá? E aí, graças a uma coisa chamada matriz, as gravuras podem ser reproduzidas mais de uma vez. Então, o que seria necessariamente uma matriz? Vocês conseguem imaginar a partir disso que eu falei? Bom, uma matriz é um material, é um suporte, uma superfície no qual eu posso gravar uma imagem nela. Então, depois que eu desenho nesse suporte, eu vou talhar o desenho, tá? Na maioria das vezes é assim que funciona. E fica parecendo uma espécie de carimbo. A pessoa que nesse caso chamamos de gravador, que é o artista que faz o desenho na maioria das vezes, ele transfere para o papel o desenho feito na superfície, passando tinta, e depois ele coloca o papel em cima, retira e o desenho ele vai estar no papel, igualzinho um processo de carimbo. Esse processo nós já vamos chamar de impressão, tá? E elas podem ser feitas várias vezes, e todas as impressões elas vão ser as originais, diferente da xerox de um desenho que vocês possam fazer, tá? Então, aqui eu trouxe exemplos para vocês olharem, né? O mais escuro é a matriz e aqui tem um contorno branco, já é a impressão desta matriz, dessa gravura. Então, vamos conhecer algumas formas de gravura, algumas técnicas específicas de gravura. A primeira que eu trouxe para vocês se chama calcogravura. Essa técnica ela é um pouquinho difícil para mim. Eu já fiz ela e ela requer muita paciência. Nessa técnica, a matriz é um metal e com a ponta seca, que é esse objeto que a pessoa está segurando, e às vezes pode parecer uma agulha, eu utilizei uma agulha na época. Você faz o desenho sobre essa placa de metal e em seguida, para imprimir, você vai precisar de elementos químicos. É um processo longo, tem várias coisas que tem que se passar nesse metal para conseguir imprimir o desenho desse metal. Então é um processo complexo e um pouco delicado, mas cria gravuras muito ricas em detalhes. Ricas mesmo. Olha só aqui o processo mostrando para vocês. Depois de desenhado, ele passou a tinta por cima, que é uma tinta que ela vai cobrir só umas áreas que não são desenho. Depois se joga numa bacia com um elemento químico lá em líquido. E aí ela vai queimar algumas áreas desse metal e vai possibilitar depois essa impressão. Aqui marrom e os outros em volta é a impressão desse desenho que foi feito no metal, né? Incrível? É muito impressionante essa técnica. O outro que eu trouxe para vocês é mais diferentão ainda, se chama litogravura. Nessa técnica, o desenho ele é feito em uma pedra.
E com um lápis gorduroso, vamos imaginar parecido um pouco com giz de cera. O giz de cera também ele dá esse aspecto. Se você desenhar com giz de cera e passar água ou alguma coisa líquida por cima, não molha a parte da giz de cera, né? Esse lápis gorduroso, ele vai fazer a mesma coisa sobre essa pedra. Se eu desenhar com ele, a tinta que eu passar por cima, aonde está o lápis, não vai tingir, entendem? Então, depois que eu desenho com esse lápis gorduroso, eu vou passar uma camada de goma. E aí, é colocada sobre em cima do desenho essa goma. E como o lápis é gorduroso, aonde tinha desenho, a goma não vai pregar. E assim vai surgir essa matriz. Parece também complexo, e ainda mais com o peso dessa pedra, né? Mas essa é uma das mais antigas técnicas que existe. E aí aqui eu achei essa imagem para mostrar para vocês de como é que funciona, né, o processo. Depois que retiro a goma da área que não foi atingida pelo lápis gorduroso, eu passo a tinta, depois eu coloco papel por cima e aí eu retiro, que nem um carimbo. Olha só que interessante fica. Fica muito detalhada também. Aqui também é uma ilustração feita de litogravura. Muito bonita. A próxima que eu vou trazer para vocês, e é a que, digamos, a mais importante para nosso estudo no momento, é a xilogravura. A xilogravura, vamos chamar também ela carinhosamente só de xilo, tá? É uma técnica realizada na madeira. Na qual ela vai ser utilizada goivas. Goivas são essas ferramentas menores que vocês estão vendo aqui. Elas são tipo talhadeiras pequenininhas, faquinhas. Elas vão ajudar a esculpir, digamos assim, essa madeira, a talhar ela e deixar só o desenho, tá? Então, você vai desenhar sobre a madeira e depois você vai retirar os excessos, deixando só a linha do seu desenho. Ou você pode fazer o contrário. Você pode talhar só a linha do desenho e deixar o outro lado que vai ficar a cor preta no desenho. Vocês vão ver um exemplo. E assim nós temos uma matriz de xilogravura. Olha aqui um exemplo. A pessoa desenhou e ela está tirando a madeira do contorno e está deixando só a linha do desenho dela, tá? Depois passa a tinta, coloca o papel por cima e depois retira, parecendo um carimbo também. Todos esses processos são muito parecidos com os dos carimbos. Muitos carimbos ainda são feitos dessa mesma forma. Aqui vocês estão vendo uma impressão de xilogravura, tá? Bom, essa técnica, gente, ela é, na minha concepção, uma das mais fáceis de se realizar, né? Só precisa ter cuidado com as ferramentas. Foi uma das mais que eu mais gostei de fazer quando eu estudava na faculdade. E mesmo que as pessoas se machucassem, não era coisas graves, porque tinha todo um suporte, uma ajuda do professor. E é bem interessante de manipular. Eu adorava as matrizes. Algumas pessoas já gostavam mais das impressões, né? Então vai de cada um. Então, é exatamente essa técnica que está presente na literatura de cordel. Agora vocês entenderam qual é a relação de a gente começar a falar de literatura de cordel, mas primeiro falar sobre gravura, né? Aqui a gente tem um exemplo branquinho, é uma impressão, e a cor mais marrom é a madeira e é a matriz desse desenho. Olha esse que maravilhoso, eu adorei esse desenho. Essa aqui já é uma impressão, né? Eu não encontrei a matriz dessa obra. Então vamos lá, gente. Aqui a gente já está entrando no nosso conteúdo. Literatura de cordel, né? Ele é um gênero literário popular, muito utilizado no interior do Nordeste brasileiro. Primeiramente, eles eram narrados orais e posteriormente passaram a ser impressos em pequenos folhetos coloridos feitos em papel jornal. O tipo de texto que existe nesse cordel são poemas com histórias geralmente muito bem humoradas, na linguagem coloquial, retratando a vida do sertanejo. Além disso, existem as histórias também sobre lendas, histórias dramáticas, histórias emotivas, mas a maioria que a gente encontra são histórias engraçadas, tá?
Esses folhetos, eles possuem uma forma estética muito peculiar deles, tá? Eles são expostos e vendidos, geralmente pendurados em uma corda de varal, né? E eles sempre sendo segurados por pregadores de madeira, daqueles mais simples, mais baratinhos, sabe? Porque ele tem esse caráter simplório, sabe? É baratinho comprar um livreto desse. É R$ 1, R$ 2 em banca de revista e em alguns outros lugares. Geralmente na Feira do Livro de Belém tem um stand só de cordéis. É bem legal de visitar e de conhecer. Lá eles vendem tanto a matriz, quanto impressões, quanto cordel. E o próprio artista está lá. E ele vem do Nordeste para a Feira do Livro de Belém para poder comercializar essas obras. Visitem quando voltar a feira a funcionar. Então, gente, essa forma de segurar, de expor, é muito peculiar deles, né? Desse tipo de literatura, desse tipo de obra. E para ilustrar esse tipo de literatura, temos a xilogravura, que falamos anteriormente. Por volta dos anos 60, a xilogravura ela se tornou popular no sertão do Nordeste, onde ela se desenvolveu estampando essas capas, né, desses folhetos. É só a capa que é ilustrada. Dentro não tem ilustrações, é só o poema na íntegra, né? Tem poucas folhas, é só um poema. E aí a capa que ela tem essa impressão. Sendo assim, gente, a xilo se tornou uma forma de expressão popular, tanto para o cordel, né? E o cordel e a xilo, na verdade, juntos, né? Ambas elas são muito importantes na arte como meio de propagação nacional sobre a nossa cultura e sobre a construção do nosso país, da nossa cultura, das nossas experiências e etc. Vamos lá. Essa técnica aí que vocês vão aprender, ela se chama isogravura. Algumas pessoas chamam de xilogravura no isopor, mas o nome correto é isogravura. Por quê? Porque eu vou realizar uma gravura, né, que é uma técnica, no isopor, tá? E o isopor que nós vamos usar são essas bandejinhas que geralmente vem queijo, presunto, frutas, legumes, e as pessoas jogam fora. Então nós vamos reutilizar. E ele, na verdade, é excelente para esse tipo de técnica que nós vamos fazer. Aqueles isopores que a gente compra, uma folha, eles não são muito bons para isso, mas é possível também conseguir com eles. Então, nós vamos precisar de uma bandeja de isopor, de pincel, tá? Um lápis, esqueci o nome, tinta. Observação, é muito importante que seja tinta de tecido ou tinta PVA. Para essa técnica, nesse material, não funciona muito bem tinta guache. Então, tentem usar a tinta de tecido preta, tá? E você vai precisar também de uma folha para você fazer a sua impressão, que é o nome dado para o resultado do nosso trabalho. Primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar o isopor e recortar certinho aqui nessa marca, tá? Para ficar só uma bandejinha. Então, aqui eu já tenho recortado, tá? E observem bem, geralmente de um lado vem um desenho, né, da empresa que criou essa bandejinha. Então, nós vamos usar esse lado que é liso. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis e vocês vão fazer um desenho nessa área. Os desenhos precisam ser simples, não pensem que tem que ser algo difícil de fazer, não precisa. São desenhos simples mesmo, porque o isopor é um pouquinho difícil de criar detalhes. E uma observação, vocês precisam usar força, mas não pode perfurar esse isopor. Não pode fazer um buraco, tá? Então vocês vão usar força, porque não pode ficar também tão superficial. Vou fazer aqui um desenho bem simplesinho para vocês verem um exemplo. Pronto, aqui o meu desenho. Simples, né? Como eu falei. É só um entardecer, digamos assim, numa praia. Vocês conseguem perceber. O que vocês vão fazer agora que tem o desenho? Observem bem que eu não deixei transpassar, tá? O desenho ele tá profundo, mas ele tá no nível que não rasgou. Vocês vão pegar o pincel e vão passar a tinta preta todinha essa área. Vamos lá.
Depois que vocês passaram a tinta em todinha a superfície, observem que eu usei muita tinta, não foi pouca. E tudo bem se vocês sujarem, esse trabalho que vai sujar um pouco alguma área, então escolha um lugar certo para isso. Vocês vão posicionar o isopor de vocês numa área fixa, pode ser no chão, pode ser numa mesa, e aí vocês vão colocar o papel por cima. Vão segurar uma área e vão passar a mão, tá? Então, vocês têm que pressionar bastante, porque é como se fosse um carimbo, né? E não deixe o papel escorregar. Depois que vocês perceberem que pegou tinta no papel todo, aí vocês vão retirar. Prontinho. Aqui a gente tem a nossa isogravura, tá? Agora eu quero ver vocês tentando fazer, tá? Espero que tenham gostado. E aí, vocês curtiram? É um tipo de literatura que tem muito a nossa cara, é muito brasileiro isso, né? E espero que vocês tenham gostado. E também que façam um desafio, tá? Ia ser muito interessante ver vocês realizando esse tipo de gravura. Então, até a próxima aula. Beijão, tchau!